Das mais fascinantes e, ao mesmo tempo, fundamentais da nossa vida, a memória. Ela é basicamente o que faz a gente ser quem a gente é, guarda tudo que a gente viveu, molda nossas decisões. Então, bora mergulhar a fundo para entender como essa máquina incrível dentro da nossa cabeça funciona. Já parou para pensar nisso a fundo? O que é que define a gente? É uma pergunta complexa, claro, mas uma parte gigantesca da resposta está na nossa capacidade de lembrar. As nossas memórias são o alicerce, a base de quem nós somos. E olha que definição poderosa é essa. Ela mostra que memória é muito, mas muito mais do que só um baú de recordações. Ela é a ferramenta que nos ancora no tempo, sabe? Permite que a gente aprenda com o que já passou e consiga planejar o que vem pela frente. É, na essência, a base da nossa consciência. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa entendendo o que é a memória e como ela se forma. Depois, damos um passeio pela biblioteca da mente, mapeamos as áreas do cérebro, descobrimos a química por trás de tudo e, no final, damos uma espiadinha no futuro. Vamos lá! Ok, então, como uma memória nasce? Qualquer lembrança, seja a mais importante da sua vida ou algo trivial como o que você comeu no café da manhã, tudo segue um processo de 3 etapas. Pode pensar nisso como uma linha de produção mesmo, dentro da nossa mente. Primeiro, a gente tem a codificação. É quando o cérebro pega as informações do mundo e traduz para uma língua que ele entende. Em seguida, vem o armazenamento, que é o ato de guardar essa informação em algum lugar. E, finalmente, a evocação, que é quando a gente vai lá buscar essa informação no arquivo para usar. Simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente poderoso. Agora que a gente já sabe como a memória é criada, vamos ver como ela é organizada. Porque a nossa mente não é uma bagunça, né? Ela funciona mais como uma biblioteca gigante com seções e prateleiras bem específicas para cada tipo de informação. A primeira parada nessa biblioteca é a memória sensorial. É um registro super rápido, de segundos. A imagem de alguém que passa correndo por nós é a memória icônica. Aquele eco de uma palavra que acabamos de ouvir é a memória ecoica. É a porta de entrada para todas as outras memórias. Se a gente presta atenção nessa informação sensorial, ela avança para a memória de curto prazo. Pensa nela como um bloco de rascunhos, um post-it mental. Cabe pouca coisa ali e por pouco tempo. A memória de trabalho é a parte ativa disso, é pegar a informação desse rascunho e usar, como quando a gente faz uma conta de cabeça. E o que acontece com aquilo que é realmente importante e precisa ser guardado? Aí entra o nosso HD interno, a memória de longo prazo. É aqui que as memórias são consolidadas e podem durar literalmente uma vida inteira. Essa é a nossa biblioteca principal. E essa biblioteca principal tem duas grandes seções. De um lado, a memória explícita, que é tudo aquilo que a gente consegue declarar, contar para alguém. É o saber que. Do outro lado, a memória implícita. Essa é o saber como. São as habilidades que a gente faz sem nem pensar, tipo andar de bicicleta. Olhando mais de perto a memória explícita, ela também se divide. A memória episódica é o nosso álbum de fotografias pessoal, as cenas da nossa vida. Já a semântica é a nossa enciclopédia interna, fatos, conceitos, conhecimento de mundo. Juntas, elas constroem grande parte do que a gente sabe. Até agora a gente falou de conceitos, de sistemas, mas onde tudo isso acontece fisicamente? Agora a gente vai dar uma olhada no hardware, no nosso cérebro, para mapear a casa da memória. Este mapa do cérebro mostra as estruturas principais. E o mais importante de entender aqui é que a memória não mora num lugar só. Ela é uma rede complexa, uma verdadeira orquestra neural, com cada parte tocando um instrumento específico. E quem são os músicos dessa orquestra? Bom, o hipocampo é tipo gerente, que decide o que é importante para ser guardado a longo prazo. A amígdala carimba as memórias com emoção, o que faz elas ficarem muito mais fortes e vivas. E o córtex cerebral funciona como grande depósito final, o armazém onde tudo fica guardado. Agora, vamos ainda mais fundo, lá para o nível químico, porque criar e acessar memórias não é um processo só elétrico, é uma coisa profundamente influenciada pela química do nosso corpo, por hormônios e neurotransmissores. Lembra que a gente falou da amígdala, com a parte emocional? A química explica o poder dela. Em momentos de muita emoção, o corpo libera hormônios, como a adrenalina, que basicamente gritam para o cérebro: "Ei, isso aqui é importante, guarde bem." É por isso que a gente lembra com tantos detalhes de momentos de grande impacto.
E essa química funciona para os dois lados. Como a gente pode ver na tabela, algumas drogas, tipo os benzodiazepínicos, podem atrapalhar a formação de novas memórias. A adrenalina, dependendo da dose, pode ajudar ou pode bloquear. E a falta de certos neurotransmissores, como no sistema colinérgico, está ligada diretamente à perda de memória em doenças como o Alzheimer. Bom, a gente já viajou do conceito abstrato até a química dos neurônios. E agora, o que vem pela frente? A pesquisa da memória é uma das fronteiras mais empolgantes da neurociência, e o futuro promete descobertas inacreditáveis. O grande objetivo hoje é decifrar o código da memória. Entender exatamente como uma experiência se transforma numa conexão física e química no cérebro. Conseguir fazer isso pode abrir portas para terapias capazes de recuperar memórias perdidas ou até mesmo suavizar o impacto de memórias traumáticas. Isso nos deixa com uma pergunta final. Ao desvendar os segredos da memória, a gente não está só aprendendo sobre o cérebro, estamos nos aproximando da própria essência do que significa ser humano. O que faremos com esse conhecimento? Fica a reflexão